Olá, pessoal! Bem-vindos à nossa aula de história hoje, que vamos tratar sobre o período regencial do Brasil, o período em que o Brasil foi governado por regentes desde que Dom Pedro I abdicou do trono, retornou para Portugal, deixou o príncipe Dom Pedro II, que se tornaria o então Dom Pedro II, mas porque era menor de idade, o Brasil vai ser governado nesse meio tempo por regentes e vai vivenciar um período de regência trina e regência una. Esse período vai de 1831 até 1840, tá? Então a gente vai deixar de lado um pouquinho o contexto mundial, toda a história mundial geral, e vamos tratar sobre o Brasil desse período e recapitular o que a gente já sabe, mas que a gente precisa trazer para que a gente entenda todo esse contexto. É preciso destacar alguns pontos do governo de Dom Pedro I, que vai de 1822 até 1831. Por quê? Porque a gente precisa entender esse período regencial como uma consequência do governo de Dom Pedro I. E entre os fatos que nós destacamos, além da independência do Brasil em 1822, nós não podemos esquecer desse feito, nós temos aí a Assembleia Constituinte e a primeira Constituição de 1824. Não esquecer disso. Por quê? Porque foi a primeira Constituição do Brasil todo, essa foi a primeira, embora nós costumamos contar com a Constituição de 1891, porque foi a primeira Constituição republicana. Durante a República foi a primeira Constituição, mas a primeira do Brasil foi a de 1824, ainda no governo de Dom Pedro I. Tá? Que era uma constituição, foi uma constituição outorgada e não promulgada, porque ela foi uma constituição que o imperador impôs essa constituição. Não houve um voto popular, não houve a participação da população nessa constituição. A Confederação do Equador de 1824, que é uma revolta em Pernambuco, que acaba atingindo praticamente todo o Nordeste, que é violentamente reprimida pelas forças de Dom Pedro I, e que Dom Pedro I sofre muito com a Confederação, porque é o seu primeiro impacto em relação à sua falta de popularidade no Brasil. A Guerra da Cisplatina, que vocês devem lembrar, que é, no caso, o Equador, que se separa, que conquista sua independência, fazia parte do território brasileiro, e aí acaba adquirindo sua independência em 1825, e a abdicação, enfim, de Dom Pedro I em 1831, retorna para Portugal e deixa aqui o Brasil sendo governado por regentes da sua confiança, como assim determinava já a Constituição de 1824, que isso poderia acontecer e caso fosse necessário a ausência do imperador, o Brasil poderia sim ser administrado por regentes, a princípio uma regência trina, que depois se transforma em uma regência una. Constituição de 1824, primeira Constituição do Brasil, e a essa época, durante o período regencial, o Brasil, a administração do Brasil, estava ainda submetida a essa Constituição que foi outorgada no ano de 1824. Que entre os principais pontos nós destacamos aí o Estado centralizado, monarquia hereditária, 4 poderes, voto censitário e o catolicismo como religião oficial. Atenção para os 4 poderes. Além do poder legislador, judiciário e executivo, nós temos o poder moderador nessa Constituição. Que poder é esse? Foi um poder apresentado pelo próprio Dom Pedro I, justamente para lhe colocar como o soberano que tinha o poder sobre esses 3 poderes, sobre o executivo, sobre o legislativo e sobre o judiciário. Por isso que é uma Constituição outorgada e tão centralizada. O poder do Brasil realmente estaria centralizado nas mãos do imperador Dom Pedro I. Então, é a primeira Constituição do Brasil, cheia de falhas, pouco democrática, como vocês podem ver, inclusive a questão do voto, que ainda era um voto censitário, que ainda era um voto que se
precisava declarar renda para poder votar, sem falar que a mulher não votava, o escravo não votava, muitos grupos sociais ficavam à margem dessa questão de cidadania, de participação política na sociedade. Então, essa Constituição, que vigora até 1891, quando, enfim, é promulgada a segunda Constituição brasileira, mais a primeira republicana, depois do golpe que dá início à República no Brasil, em 1889, aí nós temos a promulgação de uma Constituição que atende aos anseios republicanos. Mas essa Constituição de 1824 é a Constituição que atende ao contexto dessa época. Como estava o Brasil em relação à sua política e divisão em grupos e partidos políticos nesse período, tanto no período de Dom Pedro I como pós Dom Pedro I, que é esse período regencial que corresponde a 9 anos, de 1831 até 1840. Então, assim, especificamente durante o governo de Dom Pedro I, nós temos uma divisão clara em alguns grupos políticos: os exaltados, os moderados e os restauradores. Esse último grupo, ele perde o sentido, ele perde a força e vai se confundindo depois com os moderados. Vou explicar por quê. Os restauradores, na verdade, eram aqueles que ainda se sentiam portugueses, aqueles que tinham concepções políticas muito tradicionais, que acreditavam em uma monarquia de poder centralizado e de poder absoluto, em uma monarquia absolutista. Então, eles acreditavam que o Brasil precisava e deveria ser governado pelo imperador Dom Pedro I, foram contra Dom Pedro I retornar para Portugal, e enfim, quando Dom Pedro I retorna a Portugal e depois quando Dom Pedro morre em Portugal, essas concepções políticas acabam perdendo sentido, tá? E a grande rivalidade fica entre os exaltados e os moderados. Os exaltados eram os radicais, que tinham concepções republicanas, que acreditavam em uma transformação política, em direitos universais, em todas aquelas ideologias que acabavam absorvendo de fora do exterior, e eram compostos principalmente por pequenos proprietários de terra. E os moderados eram grandes proprietários de terra que acreditavam em uma monarquia, que apoiavam a regência, mas que acreditavam também no fortalecimento do poder legislativo. De certa forma, dentro da monarquia, haver algumas transformações políticas. Então, a rivalidade desses grupos acaba permanecendo e se fazendo presente durante toda a regência. Em 1831, pela abdicação de Dom Pedro I e pela incapacidade do filho Pedro de Alcântara assumir o trono de imperador, já que tinha apenas 5 anos, foi criada a primeira regência, que é a Regência Trina Provisória do Brasil. Ela vigora de abril de 1831 até julho do mesmo ano e é dissolvida para se criar a Regência Trina Permanente. E foi composta por homens de confiança do próprio Dom Pedro I, o senador Vergueiro, Marques de Caravela e o Francisco de Lima e Silva, que inclusive também vai fazer parte da Regência Trina Permanente. A Regência Trina Permanente, ela é criada no Brasil em julho de 1831, em um contexto de muita instabilidade e insatisfação política. Porque, entre outras questões, entre um ambiente que inclusive era muito propício para o surgimento de revoltas, já que Dom Pedro I não estava aqui, existe essa transição de poder entre uma regência e outra, nós temos a atuação do grupo dos restauradores, como eu disse a vocês, que almejavam o retorno de Dom Pedro I para o Brasil. E esse grupo era muito movimentado, muito articulado pela pessoa de José Bonifácio, que participou da independência do Brasil, acredito que vocês lembram, era amigo de Dom Pedro I e que ficou com a tutela do príncipe de Dom Pedro, que receberia aí o título de Dom Pedro II, que na época tinha apenas 5 anos de idade.
Então, muito articulado por José Bonifácio, esse grupo dos restauradores acabaram movimentando o Rio de Janeiro nesse propósito de pedir o retorno de Dom Pedro I, mas nesse meio, nesse contexto, é criado a Regência Trina Permanente, que compõe ela o Francisco de Lima e Silva, que permanece na regência, Marques de Monte Alegre e João Braulio Muniz. Além destes que compõem a regência trina, nós temos uma figura muito importante que é o padre Diogo Antônio Feijó, que vai assumir aí a pasta da justiça com a função de criar uma guarda nacional. O que é isso? É como se fosse um exército à parte que ia cuidar da segurança, que ia impedir as revoltas, porque o exército brasileiro, ele muitas vezes ele estava associado às revoltas brasileiras. Então, muitos soldados brasileiros estavam aí associados a muitas revoltas. Então, para evitar isso, o padre Feijó acaba criando uma Guarda Nacional que vai atuar à parte para prevenir esses inícios de revoltas, surgimento de algumas revoltas e proteger a regência trina. Durante o período da regência trina permanente, muitos levantes populares acabaram acontecendo, revoltas, e isto ameaçava cada vez mais a elite, a aristocracia política. E diante dessa situação, o padre Diogo Antônio Feijó acaba tendo a ideia de centralizar o poder e de criar uma regência una, ao invés de permanecer com essa regência trina, que de certa forma era um poder descentralizado. E ele cria a regência una, mas para isso é necessário que haja um ato adicional, ou seja, uma lei que pudesse ser agregada à Constituição do Brasil, que já existia e que não podia ir-se contra a Constituição de 1824. Por isso é criada, é como se fosse uma emenda constitucional, o ato adicional de 1834. Que, entre outras coisas, nós temos a instituição da regência una, como queria o padre Diogo Antônio Feijó, para evitar essas revoltas, para centralizar o poder e para evitar o fortalecimento dos restauradores. A suspensão do poder moderador, também pensando que, caso Dom Pedro I retornasse ao Brasil, que não houvesse esse poder absoluto nas suas mãos, e a criação das assembleias legislativas, que era justamente para poder fortalecer a aristocracia brasileira, que almejava, de certa forma, alguma autonomia dentro das províncias, dentro dos estados, que a partir do ato adicional de 1834, puderam ser elaboradas algumas leis específicas para essas províncias. A trajetória política do padre Diogo Antônio Feijó é marcada por muito autoritarismo, seja antes de se tornar regente e durante a sua regência una. Então, o que acontece é que em 1834, como obediência ao decreto do ato adicional de se criar uma regência una, ele é eleito pelo parlamento como essa pessoa mais indicada de assumir, de centralizar o poder em suas mãos. E ele passa por muitas dificuldades, entre elas algumas revoltas que acabaram explodindo durante a sua regência, que é o caso da farroupilha na região sul e da cabanagem no nordeste, na região do Pará. Então, revoltas nos dois pontos extremos do Brasil, que ele tentou conter com o seu mesmo autoritarismo. Entre outras dificuldades estava a questão religiosa, ele teve atrito com a Igreja Católica, teve atrito político dentro do próprio parlamento, que o deixa de apoiar, ele pede mais verbas para poder efetivar alguns militares, investir na questão da Guarda Nacional, e isso é negado, e ele acaba desistindo e entregando o seu cargo a Araújo Lima, que vai ser o segundo regente uno do Brasil. Gente, estudem, eu espero que tenha ficado claro em relação a esse período da regência. Estudem muito, muito mesmo.